Hoje vamos conhecer as conjunções e locuções conjuncionais subordinativas. Prepare caneta e papel e mãos à obra. Saudações, amigos. Sou o professor Graciano Domingos e este é o canal Singelo Prontuário. Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje vamos falar sobre as conjunções e locuções conjuncionais subordinativas. Esta aula vai lhe dar base para poder compreender a matéria sobre orações subordinadas. Portanto, se for novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E vamos repartir a nossa aula em dois blocos. No primeiro, vamos ver os conceitos de conjunções e locuções subordinativas. No segundo, vamos conhecer as subclasses das conjunções e locuções subordinativas. Importa dizer que já temos uma aula em que abordamos sobre as conjunções coordenativas. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos ao que interessa. Conjunções subordinativas são aquelas que unem duas orações, estabelecendo uma relação de dependência entre elas, ou seja, relacionam orações sintaticamente dependentes. Processo em que teremos a oração subordinada, neste caso, que vai completar o significado de outra oração, que será chamada de oração subordinante. Por seu turno, locução conjuncional subordinativa é o conjunto de duas ou mais palavras que funcionam como conjunção subordinativa. Para consolidar o que estamos a dizer, vamos apresentar dois exemplos. Temos aí duas frases. Embora faça frio, vou sair. Mesmo que faça frio, vou sair. Na primeira frase, a palavra embora é uma conjunção subordinativa concessiva. E na segunda, mesmo que, é uma locução conjuncional subordinativa. Por que é uma locução conjuncional subordinativa? Porque funciona como uma conjunção subordinativa. As conjunções subordinativas estão repartidas em 8 subclasses, nomeadamente, temos as condicionais, temos as subordinativas comparativas, temos as subordinativas causais, temos as subordinativas temporais, temos as subordinativas concessivas, temos as consecutivas, temos as finais e temos as integrantes. Todas elas exprimem circunstâncias variadas, com exceção das integrantes. Assim sendo, temos algumas que vão exprimir circunstância de fim, circunstância de causa, de tempo, etc. Começaremos a definir as condicionais. Como o próprio nome sugere, exprimem condição ou hipótese. Introduzem as orações subordinadas adverbiais condicionais. São elas: se, caso, a não ser que, contanto que, dado que, salvo se, excepto se, sem que, etc. Temos duas frases para exemplificar. Caso a mamã permitisse, eu descansaria. A palavra caso é uma conjunção subordinativa condicional. Ele não virá a menos que eu peças perdão. A expressão a menos que funciona como uma conjunção subordinativa condicional. Pegou a dica? Crie outros exemplos e deixe nos comentários. As conjunções subordinativas comparativas exprimem comparação ou analogia. São elas como, segundo, conforme e as locuções assim como, assim também, bem como, mais ou menos do que, etc. Temos duas frases para exemplificar. Chegou cedo conforme o combinado. Temos aí o termo conforme, que funciona como uma conjunção subordinativa comparativa. Tanto o pai quanto a mãe são simpáticos. Temos aí a expressão tanto quanto, que funcionam como uma conjunção subordinativa comparativa. Passemos para outra subclasse, que é o das conjunções subordinativas causais, que exprimem
causa, razão de um efeito. Introduzem as orações subordinativas adverbiais causais. São elas o porque, pois, porquanto e as locuções pois que, por isso que, já que, uma vez que. Temos duas frases também. Estou com ele porque o amo. O termo porque funciona como uma conjunção subordinativa causal. Uma vez que o aceitou, deve suportar tudo. A expressão uma vez que é uma conjunção ou locução conjuncional subordinativa causal. Caso tenha compreendido, crie outras frases e deixe nos comentários. As conjunções subordinativas temporais, como o próprio nome sugere, exprimem circunstâncias de tempo. Introduzem as orações subordinadas adverbiais temporais. Quando, enquanto, apenas, mal, quando tem o sentido de logo que, antes que, depois que, logo que, etc. Mal cheguei, já começou a gritar. Quer dizer, tão logo eu cheguei, começou a gritar. Desde que partiste, não sou mais o mesmo. A expressão desde que funciona como uma conjunção subordinativa temporal. Passemos para a outra subclasse. Por favor, continuar com a máxima atenção. As conjunções subordinativas concessivas exprimem concessão, ou seja, emitem uma ideia contrária à outra, porém impossível ou incapaz de invalidá-la. São elas embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, bem que, se bem que, por mais que, por menos que, apesar de que, nem que, etc. Embora calmo, também merece vigilância. É um exemplo. E temos outra frase em que nos apresentam uma locução. Por mais que o ames, não deves aceitar desrespeitos. Se estiver a gostar da nossa aula, por favor, deixe o seu preciosíssimo like. As conjunções subordinativas consecutivas exprimem resultado, efeito, consequência de alguma coisa. Elas introduzem as orações subordinadas adverbiais consecutivas. São as expressões tão que, tanto que, tal que, de forma que, de modo que, de maneira que. Temos duas frases para exemplificar. A primeira diz o seguinte: comeu tanto que nem consegue respirar. Isto quer dizer que a incapacidade de respirar é consequência do ato de comer em demasia. Estás com tamanha dor que nem podes andar? Por seu turno, as conjunções subordinativas finais exprimem finalidade, objetivo. São elas as conjunções que, quando tem o sentido de para que, as conjunções ou locuções para que e a fim de que. Temos duas frases para exemplificar. Deves respeitá-la para que te ame. Ou seja, deves respeitá-la com a finalidade de que te ame, com o objetivo de que te ame. A fim de que as pessoas se amem de verdade, deve-se incluir Deus na vida. Sim, querido amigo, caso você não creia em Deus, saiba que Ele é o único que pode dar sentido à sua vida. Portanto, creia no Deus que criou você. As conjunções integrantes, como dissemos no princípio, não exprimem circunstância. Pelo contrário, introduzem orações subordinadas substantivas ou completivas, ou seja, orações que têm a mesma finalidade que um substantivo. Orações que desempenham em outras orações a função sintática de sujeito, complemento direto, complemento indireto, etc. São apenas duas conjunções integrantes, que e se. A mamã pediu que viesses cedo. Que viesses cedo é uma oração que funciona como complemento direto da expressão ou da oração a mamã pediu. Não sei se devo estudar mais. Se devo estudar mais, complemento direto da oração, não sei. Aprendizagem singelizada é o que você vai escrever nos comentários caso tenha gostado desta aula.
Por ter chegado até aqui, muitíssimo obrigado. Vemo-nos numa destas aulas que estão diante de si. Até mais!